E aí, pessoal, eu já sei que esse vídeo vai valer muito a pena. Então, eu vou falar para você já curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações antes mesmo da gente começar. Você já está preparado para escrever aqui, fazer uma prova aqui junto comigo, para que você aprenda realmente a praticar toda a teoria que eu ensinei nos vídeos anteriores? Então, vamos lá? Nessa aula eu vou ter que ficar bem pequenininha aqui para que vocês consigam ver realmente o texto. Então, vamos ver. Essa prova aqui é a prova de, acho que é de São Paulo, essa prova. E aí, o texto está dizendo o seguinte: o movimento, nem todas as provas, elas têm necessariamente que trazer um texto de referência. Isso depende da banca. Tem banca que traz 3 textos de referência, tem banca que traz textos enormes de referência e outras que trazem textos mais curtos, né? A FGV traz poucas linhas de referência. Isso depende, né? Então, vamos lá, vamos ver. Essa prova aqui só tinha esse texto de referência. Vamos ver. O Movimento Mundial pela Inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. A Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, orientando os sistemas de ensino. Com base no documento, responda os itens a seguir. Então, uma questão desse tipo de prova discursiva, ela é assim, ela traz um texto com base no documento, ou com base nos textos, responda os itens a seguir. E aí tem aqui, olha, um item. Como que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a análise desse item, e aí eu vou considerar qual que é a palavra-chave aí desse item, né? O que esse item está me pedindo diretamente. Eu tenho que pensar na palavra-chave e na palavra distratora, né? Ou seja, na natureza da pergunta. E aqui eu tenho indique medidas previstas na política, né? E aí não são quaisquer, não é uma quantidade todas, não são todas as medidas. São 2 medidas previstas, né, na PNE, que objetiva, na verdade, aí garantir a inclusão. Então, eu preciso apontar 2 medidas que visam, que buscam isso daí, que buscam garantir a inclusão. É isso. Qual que é a pergunta? Tem um monte de palavras. E o que eu vou extrair dessa pergunta? Indique 2 medidas para garantir a inclusão. 2 medidas que estão lá na Política Nacional, claro. Pergunta número 2. Explique de que forma a educação inclusiva se fundamenta na concepção de direitos humanos para além da igualdade de oportunidades. O que eu tiro de importante aqui, de toda a análise que a gente faz, né? Então, aqui, de que forma a educação inclusiva, e aí eu tenho qual que é a natureza da pergunta, é explicar, né? A natureza pede uma explicação, e aí a gente quer a fundamentação nos direitos humanos. E tem aí uma outra coisa que é importante, que é a questão da igualdade de oportunidades, para além da igualdade de oportunidades. Então, eu sei que eu tenho que explicar como a educação inclusiva está aí relacionada com os direitos humanos, mas eu tenho que excluir a igualdade de oportunidades aí, né? E aí a gente tem a pergunta número 3, apresente uma estratégia pedagógica que sensibilize todos os estudantes a respeito de uma educação capaz de conjugar igualdade e diferença como valores indissociáveis. Então, a gente tem que pensar aqui a natureza da pergunta, né, que é a apresentação, que eu não marquei ali, mas a natureza é a apresentação de quê? De uma estratégia pedagógica voltada para a sensibilização. Então, a gente tem que pensar aí na estratégia pedagógica voltada para a sensibilização. Então, vamos pegar aí primeiro a primeira questão. Vamos ver aí essa primeira questão. Indique 2 medidas previstas na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva que objetiva garantir a inclusão escolar. O que eu falei? Eu falei que na hora de construir o meu tópico frasal, eu preciso ser objetivo, direto, sem ficar enrolando nem inventando um monte de palavras, tá bom? Então, eu vou responder da maneira mais objetiva possível, até porque eu só posso ocupar no máximo 2 linhas e meia. E eu tenho que dar uma resposta clara. Então, eu trago aqui a minha resposta. A Política Nacional de Educação Especial prioriza a matrícula dos alunos com deficiência na rede regular e o investimento na formação continuada de professores. Eu queria 2 medidas da PNE e eu trouxe as 2 medidas de maneira mais objetiva possível. Não tem que enrolar, é só responder a pergunta. E agora, como que eu vou fazer? O desenvolvimento, já trouxe aqui, né, as 2 coisas. 2 medidas, matrícula dos alunos
com deficiência e a formação continuada de professores. Minha resposta está ali muito clara, muito objetiva e muito direta. Sem enrolação, sem um monte de palavras desnecessárias. Resposta dada, ok? E aí, no desenvolvimento, a gente vai explicar isso daqui agora. Essas ações, olha como que eu escrevi. Essas ações promovem, essas ações, a matrícula e a formação, promovem a inclusão desses educandos nas escolas, proporcionando-lhes a oportunidade de aprendizado e interação, quer dizer, esse aprendizado e interação aí, que está conectado lá com a matrícula dos alunos, né? Além de capacitar os docentes para atender às necessidades específicas dos estudantes. Então, eu trouxe aqui duas informações ao mesmo tempo, relacionadas lá, uma com a matrícula e outra com a formação contínua de professores. Construindo ambientes mais respeitosos à diversidade, estou continuando aqui o meu desenvolvimento. Qual que é a consequência disso daqui? Construindo ambientes mais respeitosos à diversidade, o que vai de encontro às práticas pedagógicas promovidas por Mantuan, reconhecida pelo seu trabalho na educação inclusiva. Então, eu expliquei, relacionei, né, eu trouxe causas, eu trouxe uma justificativa, eu trouxe explicações de cada uma das medidas que eu apresentei lá no tópico frasal, e eu ainda terminei o meu período de desenvolvimento trazendo aqui uma citação de uma personalidade reconhecida na área, tá bom? Eu falei que essas medidas da PNE vão de encontro ao que Mantuan que promove, né, nos discursos dela. Bom, aqui, nesse desenvolvimento, a gente tem aí, tem uma relação com o material indicado no edital, que era o material lá, o conteúdo programático que cairia na prova, então tem uma relação. Eu demonstrei que eu tenho conhecimento desse material, porque eu, inclusive, já indiquei aí a matrícula do aluno e a formação contínua dos professores como parte lá da PNE, e eu ainda trouxe aqui no desenvolvimento, então, o argumento de autoridade. E a conclusão, as diretrizes da PNE podem desenvolver a consciência e a tolerância à diversidade. Então, eu relacionei aqui na minha conclusão uma frase curta, uma oração bem curta, eu só concluí relacionando, né, reafirmando a tese, mas relacionando com a tolerância e com a diversidade, tá bom? Que é a tolerância e a diversidade, que está ali relacionada com garantir a inclusão escolar, que está lá no final da pergunta, e que eu não tinha mencionado ainda. Então, eu respondi essa pergunta de maneira bem objetiva. Essa resposta aqui, eu até testei para ver quantas linhas que ficaria escrita à mão, e eu percebi aqui que essa medida, na verdade, está correspondendo à minha letra, está correspondendo, assim, quase absolutamente ao tamanho da minha letra, o que eu consigo escrever. Então, eu poderia ter uma resposta dessa. É claro que isso aqui vai depender da quantidade de linhas da prova. Nessa prova aqui, a gente tem uma quantidade de linhas que me possibilitaria essa resposta desse tamanho, senão eu teria que cortar algumas coisas, tá bom? Você já gostou dessa resposta, já vai deixando seu like aí, hein? Não esquece, não. Então, essa resposta, percebam que isso daqui está completamente de acordo com as estratégias que eu mostrei para vocês na aula anterior. Eu apresentei já de imediato a resposta, de uma maneira objetiva, depois eu expliquei, eu trouxe um argumento de autoridade, e eu terminei com uma conclusão também, reforçando o meu tópico frasal. E você se lembra que naquele vídeo anterior, eu falei, eu não gosto muito dessa estratégia de conclusão, como reforço do tópico frasal. E eu trouxe aqui justamente essa estratégia, né, de reforço do tópico frasal, para que vocês possam ver a estratégia de reforço sendo utilizada sem a repetição, sem aquela ideia de repetição que eu falei lá naquele vídeo. Então, para usar essa estratégia, a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer aí uma ideia de repetição. Então, eu usei essa estratégia sem trazer a ideia de repetição, justamente para demonstrar como que essa estratégia tem que ser utilizada, tá? Para não ficar um texto repetitivo, e aqui não ficou repetitivo, ok? Então, vamos passar aí agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta, explique de que forma a educação inclusiva se fundamenta na concepção de direitos humanos para além da igualdade de oportunidades. Então, eu preciso explicar como que a educação inclusiva, a relação da educação inclusiva com os direitos humanos, mas eu tenho que excluir a parte da igualdade de oportunidades. Então, não vou falar de igualdade de oportunidades. Meu tópico frasal, responder o quê? De maneira mais concisa possível. E o que eu respondi? A educação inclusiva, ao reconhecer a singularidade de cada aluno, prioriza a dignidade, a participação plena na sociedade e o direito fundamental de educação. Então, eu relacionei nessa
nesse tópico frasal, aqui na minha introdução, eu relacionei a educação inclusiva com os direitos humanos, mas eu não falei da igualdade de oportunidades. Eu falei de quê? Eu falei de reconhecimento da singularidade, eu falei de dignidade, eu falei de participação e eu falei de direito fundamental da educação. Então, quanto que eu usei aqui? Menos de 2 linhas e meia, e eu falei de vários pontos dessa relação aí de educação inclusiva com direitos humanos, abordando tudo o que a pergunta estava pedindo, tá? Então, respondi de maneira concisa, de maneira direta, sem nenhuma enrolação. Aqui, nesse caso, eu senti um pouco de falta de colocar um conectivo, mas vamos pensar aqui sem conectivo. Nessa questão, eu já comecei fazendo a citação de um argumento de autoridade. Estudiosos como Perrenot e a própria Mantoan apontam a necessidade de práticas pedagógicas que abordem a inclusão à luz dos direitos humanos, assegurando a dignidade como um compromisso global. Então, eu citei aqui Perrenot e a Mantoan, coloquei o próprio aqui, porque eu já usei o nome da Mantoan no parágrafo anterior. Para não ficar repetitivo, eu usei aqui um pronome antes da palavra que eu vou repetir, que é o nome da Mantoan, né, a especialista. E aí eu usei o pronome antes para dar uma ideia de reforço, ao invés da ideia de repetição que ficaria. Eu vou mostrar aqui de uma vez a minha conclusão. Ao se promover ações que valorizam a diversidade, a inclusão resguarda a dignidade de cada aluno, fomentando a participação social por meio da escola. O que eu fiz aqui? Eu repeti até palavras da introdução, né? A dignidade, a participação social, a participação, né? Por meio da escola. Então, eu, de alguma forma, eu fiz aqui um reforço do tópico frasal, da minha introdução, mas, ao mesmo tempo, eu trouxe aqui uma aplicação prática, né? Ao promover ações que valorizam a diversidade. Então, eu relacionei aqui na minha conclusão do parágrafo uma valorização prática, né? Uma ação mais prática. E qual que é o reflexo dessa ação prática? Aqui na conclusão, eu apresentei uma causa e consequência, uma relação de causa e consequência, tornando esse texto mais convincente, né? Já que aqui eu tinha uma proposta de texto argumentativo. E aí, nesse parágrafo, eu senti realmente a necessidade daquele conectivo ali, até porque se eu não tivesse escrito esse conectivo, o texto teria ficado um pouco solto. Como ficou o parágrafo inteiro? A educação inclusiva, ao reconhecer a singularidade de cada aluno, prioriza a dignidade, participação plena na sociedade e o direito fundamental de educação. Nesse contexto, estudiosos como Perrenot e a própria Mantoan apontam a necessidade de práticas pedagógicas que abordem a inclusão à luz dos direitos humanos, assegurando a dignidade como um compromisso global. Ao se promover ações que valorizam a diversidade, a inclusão resguarda a dignidade de cada aluno, fomentando a participação social por meio da escola. Então, percebam que a resposta está lá, a resposta está clara, está bem objetiva. Eu trouxe uma explicação com um argumento fundamentada num argumento de autoridade em especialistas, e depois eu fiz uma conclusão relacionando o que esses especialistas estavam falando como causa e trouxe aí a consequência, né, da participação social, né, que está atrelada com a educação inclusiva em si. Passando aí agora para a terceira pergunta. Apresente uma estratégia pedagógica que sensibilize todos os estudantes a respeito de uma educação capaz de conjugar igualdade e diferença de valores indissociáveis. Então, eu quero uma estratégia pedagógica que voltada para a sensibilização e para a igualdade e para os valores. Então, vamos ver o que eu escrevi aqui. Olha só, para sensibilizar os alunos sobre igualdade e diversidade, é fundamental a implementação de projetos interdisciplinares sobre habilidades, capacidades e características individuais. Incentivar oportunidades práticas com discussões abertas e exposições culturais enriquece a experiência educacional, promovendo empatia, respeito mútuo e formando cidadãos mais inclusivos e conscientes. Vejam bem, eu já escrevi aqui o meu tópico frasal, né? E já fiz, inclusive, uma explicação sobre esse tópico frasal. No meu tópico frasal, eu trouxe aqui os projetos interdisciplinares como uma estratégia pedagógica. Projetos interdisciplinares. Esses projetos vão estar relacionados com habilidades, capacidades e características individuais. Agora, na hora de explicar, projetos é uma palavra muito ampla e muito subjetiva. E a gente tem que buscar que o nosso texto seja mais objetivo e claro. Então, na hora de explicar, eu expliquei aí como que esse projeto seria fundamentado. Então, ele seria fundamentado em discussões abertas, em exposições culturais, e aí isso provocaria o enriquecimento dessa sociedade. E aqui, neste parágrafo,
o que eu fiz? Eu não separei a conclusão. A minha conclusão desse parágrafo seria aqui algo como, e tudo isso, então, incentivar o meu desenvolvimento aqui dentro desse período, o meu desenvolvimento seria incentivar oportunidades práticas com discussões abertas e exposições culturais, enriquece a experiência educacional. Eu poderia colocar um ponto aqui. E aí eu começaria um outro período escrito. Isso promove empatia, respeito mútuo. Só que, ao invés de separar aqui o meu período de conclusão, eu deixei no mesmo período, exemplificando o que eu falei com vocês também nos vídeos anteriores, a respeito da gente incluir aí no mesmo período o desenvolvimento e a conclusão. A ideia da conclusão tem que estar no parágrafo. Aqui eu fiz isso. Eu deixei nessa última questão aqui, eu deixei assim para que vocês vejam que mesmo tendo só 2 pontos finais nesse parágrafo, mesmo tendo só 2 períodos nesse parágrafo, eu tenho, no meu último período, uma ideia de conclusão que é necessária na estrutura do parágrafo. Então, eu tenho a ideia da conclusão apresentada aqui, promovendo empatia e formando cidadãos mais inclusivos e conscientes, tá bom? Se eu tivesse colocado ponto final, óbvio que eu não poderia começar escrevendo promovendo empatia. Eu teria que colocar isso promove, né? Teria que colocar aqui alguma forma. Então, se a gente pegar a prova inteira e olhar como ficou a prova inteira, ela fica com uma estrutura parecida com a estrutura de redação. Aqui, o que é muito importante, percebam que eu deixei um espaço aqui no começo do parágrafo, né? Deixei um espaço aqui, um espaço até grandinho no começo do parágrafo, e esse espaço é muito importante, gente. Não pode deixar um espaço de uma letra, não. Tá? Na hora que o corretor pega a sua prova, ele tem que identificar que houve uma mudança de parágrafo imediatamente. Porque ele já vai corrigir sob essa perspectiva, ele já vai corrigir com esse olhar. Então, deixem um espaço marcando realmente o começo do parágrafo, isso daí tem que ficar bem. E se a gente fizer uma leitura corrida desse texto, que eu não vou fazer, porque eu acho que o vídeo aí acaba ficando grande e é desnecessário, sendo que eu já li todos os parágrafos que eu escrevi aqui. Se a gente fizer uma leitura corrente desse texto, a gente vai perceber que não houve nenhuma desconexão, que tem uma ideia de continuidade de ideias, e o único conectivo que eu senti falta de usar foi nesse contexto. Eu usei o portanto aqui também na conclusão, né? Usei um portanto aqui que eu achei que ficou legal com esse portanto, que traz aí essa ideia já de finalização. Eu nem tinha colocado portanto antes, na hora que eu fui passar tudo junto aqui, que eu incluí esse portanto para ficar melhor aí o texto. Mas é isso, a gente inclui os conectivos depois que o texto já está escrito. Aí é que a gente vai olhar, depois que aquele parágrafo está escrito, que a gente vai olhar assim, não, isso aqui faria falta um conectivo. Voltando para o conectivo que eu falei, acho que lá na aula 1 desse tipo de prova. Então, depois que a gente escreve, é que a gente vai fazendo alterações, a gente vai modelando o texto. E aí a gente tem também que ver se está cumprindo aí a quantidade de linhas da prova, do edital, né? E para quem está treinando sem ter edital publicado ainda, isso não faz muita diferença. Tente aí já escrever, no máximo, com 30 linhas, e nesse tipo de prova a gente tem aí uma média de 15 até 25 linhas para cada questão, então pense mais ou menos nesse número, não fuja muito disso. E se tiver necessidade de cortar, você vai ter que cortar, olhar para o seu texto e cortar palavras que você veja que podem ser o sentido do que você está falando, a estrutura do que você está falando está tão boa mesmo retirando aquela palavra. Eu espero realmente que esses vídeos, que essas aulas tenham ajudado vocês a entender melhor esse tipo de prova, essa prova com questões teóricas, tá? Como responder cada parágrafo, como estruturar a prova de uma maneira geral. Muitos editais cobram esse tipo de prova em diversas áreas de concurso, então é importante também ter conhecimento sobre essa estrutura de prova discursiva e espero realmente ter podido ajudar vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de encaminhar, de compartilhar, né, esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e o YouTube entenda que é um vídeo significativo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se for necessário, eu gravo outros vídeos explicando as dúvidas que surgirem. Se for necessário também, se vocês quiserem também, eu posso gravar outras respostas, né, outras provas, a resposta de outras provas, responder outras provas, para que vocês tenham mais segurança mesmo na hora da prova, ok? Qualquer coisa, estou à disposição e a gente fica por aqui.